Olá, bom dia, estudantes do oitavo ano. Dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos fazer a análise, compreensão e interpretação de um cartoon. É isso mesmo. Vamos conhecer, compreender um pouco o que é cartoon? Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Grafismo é a própria forma de desenhar o cartoon e utiliza essa crítica, satiriza através do humor. Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica, os jornais, as revistas e a internet. O termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo inglês cartoon, que significa cartão e que tem origem na palavra italiana cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas e as onomatopeias, como vocês podem observar aqui no cartoon de Vitor Teixeira. Vitor Teixeira é um cartunista que produz quadrinhos para circular na internet. Vamos ler abaixo o seu cartoon? O que nós podemos observar nessa imagem no cartoon do Vitor Teixeira? Vamos analisar essa cena? O que tem nessa cena do cartoon? Observe o que está teoricamente no chão. Eu tenho o quê? Eu tenho um animal, um cachorro, provavelmente, vestido com a camisa da seleção brasileira, vasculhando coisas no lixo. E no lixo, quais são as cores dos objetos que estavam dentro dessa lixeira? Eu tenho aí objetos da cor verde e da cor azul. Vamos analisar as cores também? Vamos pensar na cor da bandeira do Brasil. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Qual o tema que está sendo tratado, retratado, satirizado nesse cartoon? O cachorro está vestido com a camisa da seleção brasileira. Ele está vestido com a camisa número 10, que é a de um craque. Embaixo, eu tenho também o uso da linguagem verbal, da escrita, em uma das partes de um objeto que estava no lixo, escrito hashtag não vai ter Copa. E que cor é esse objeto que estava no lixo? Amarelo. E o amarelo representa o quê na nossa bandeira? Será que é ouro, riquezas do país? Vamos analisando as informações. Através desse desenho, o cartunista está se referindo que é importante ter a Copa do Mundo no Brasil? Ou ele está dizendo o contrário? Será que o Brasil está no momento bom ou estava no momento bom naquela época, socialmente falando? Quando nós formos analisar uma imagem, um texto, nós temos que contextualizar essa leitura. E o que é contextualizar? É eu saber como estava uma situação do momento em que o texto foi produzido. Nesse caso, o texto é o cartoon do Vitor Teixeira. Para aí eu conseguir compreender o momento em que ele produziu a sua arte, produziu o seu texto.
e saber também as características desse texto. Através da imagem, da linguagem visual, misturando com a linguagem verbal, ele transmitiu para nós uma mensagem. Aqui eu não estou dizendo que essa mensagem é correta ou não, e sim estamos trabalhando com a interpretação da mensagem que ele quis transmitir para os leitores do seu trabalho, para os leitores do seu cartoon. Feito essa análise do cartoon, nós vamos agora interpretar. Primeira questão sobre o cartoon. Que relação podemos estabelecer entre a imagem do cartoon e o texto escrito "Não vai ter Copa"? Explique. Aí, eu estou pedindo para vocês estabelecerem uma relação com base na análise que nós fizemos da linguagem visual do desenho, do cachorro com a camisa do Brasil, vasculhando coisas dentro de uma lata de lixo, com a linguagem verbal que está escrito logo abaixo. Aqui, ó. Fazer uma relação com a linguagem verbal "Não vai ter Copa". E aí vocês precisam o quê? Explicar. Como eu vou explicar, professora? Dizendo a relação. Posso começar o meu texto da seguinte forma: a relação que há entre o desenho, a parte visual do cartoon que passa a imagem. Aí vocês explicam a imagem, que é um cachorro que está vestido com a camisa do Brasil, a camisa de craque, está vasculhando coisas no lixo. Que a relação que há com a escrita, com a linguagem verbal, é de que, nesse momento, no contexto da sociedade naquele momento, o cartunista estava transmitindo uma mensagem que não seria possível ter Copa se o país estava passando por um momento muito difícil social, de desigualdade, de fome, né? Porque o cachorro está procurando coisas no lixo. Posso dizer também de desemprego. Então, essa relação foi estabelecida entre a linguagem verbal e a imagem, o desenho. Perceberam quantas coisas nós podemos inferir e interpretar com o uso dessas duas linguagens? Nós chamamos de texto multimodal. Ouçam com atenção a explicação para responder que relação podemos estabelecer entre a imagem do cartoon e o texto escrito "Não vai ter Copa". Explique. Então, explicar não é dizer sim ou não, concordo ou não, e sim explicar, da forma como eu estou trabalhando com vocês aqui, a relação entre as linguagens, ok? Vamos para a segunda questão. Letra B. Quais aproximações existem entre o cartoon de 2014 e a crônica de Nelson Rodrigues? Quando nós estamos falando de aproximação, a ideia da crônica de Nelson Rodrigues é a mesma ideia que foi descrita por Vitor Teixeira no seu cartoon? Há aproximações de sentido nos textos dos dois autores, embora um tenha feito uso somente da linguagem verbal, que é a escrita, e o outro tenha feito uso da linguagem multimodal, de imagem e escrita. Você vai explicar também quais são essas aproximações. Na página 21, nós temos a continuação aí, mais uma questão interpretativa sobre os cartoons. O
Os cartoons, em geral, empregam por meio da linguagem dos quadrinhos humor ou sátira e são formados por um único quadro, podendo se constituir como crítica ligada aos acontecimentos do seu momento de produção. Pensando nisso, explique qual é a crítica feita pelo cartunista Vitor Teixeira. Eu acredito que na questão letra A, na explicação que eu dei para vocês sobre a imagem, vocês vão chegar aí a uma conclusão em relação à pergunta número 10. Se for necessário, ouça o vídeo áudio novamente. Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat do Classroom. Eu estou disponível para orientá-los e ajudá-los. Lembrando que sempre no nosso horário de aula, das 7 às 11h50, de segunda a sexta-feira. E hoje nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.